Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, nós vamos olhar a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Os irmãos que estiveram aqui na quarta-feira ouviram a meditação nesse texto. E nós queremos compartilhar com a igreja nesta noite. Na quarta-feira nós tivemos poucos irmãos. Hoje temos um grupo maior, não é? Então queremos compartilhar com os irmãos esse texto. Hebreus capítulo 10, eu vou ler na século 21, Bíblia, versão século 21, a partir do versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Senhor Deus e Pai, nós buscamos a Tua face nesse momento. Quando vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, que as aplicações da Tua palavra, nosso Deus, sejam elas diretas à necessidade de cada um de nós. E concede, ó Deus, que nós saiamos daqui nesta noite com a certeza de que o Senhor falou conosco e com a certeza de que o Senhor está operando transformação em nós pela Tua palavra, que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito e que está sendo revelada a nós agora através da leitura e através da exposição da mesma. Concede, ó Deus, que haja em nós humildade, coração voltado completamente a Ti, para que os nossos ouvidos da alma, do coração, estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Nós temos trabalhado ao longo desses quase 2 meses sobre as 9 marcas de uma igreja saudável. Todos nós queremos ter uma igreja saudável. Todos nós gostaríamos de ter uma igreja que ela fosse marcante nas suas atividades, na sua maneira de viver, na sua maneira de realizar a sua obra. Nós temos buscado a isso. E nós vimos no último domingo sobre a membresia da igreja. E eu sei que hoje nós temos encontrado pessoas que não querem ser membros de igreja nenhuma. Elas têm a Jesus, dizem, mas elas não querem compromisso com a igreja. Já até saiu o título de um livro chamado Os Desigrejados. Quer dizer, aquelas pessoas que elas não fazem parte de igreja nenhuma e elas não querem fazer parte de igreja nenhuma. Mas o interessante é que não somos nós que decidimos se a igreja ela deve existir ou não. Não cabe a nós. Cabe ao Deus que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E o Senhor Jesus foi quem instituiu a sua igreja. Ele derramou seu sangue.
Ele salvou vidas, ele salvou pessoas, para que elas pudessem fazer parte da igreja de Jesus. Então, a igreja foi instituída por Jesus, ela é uma realidade, e todos aqueles que combatem a igreja, mesmo dizendo-se evangélicos, eles não estão sendo bíblicos. Porque ser membro de uma igreja é bênção. Deus abençoa aquelas pessoas que o obedecem, tendo aceitado a Ele, vindo a fazer parte da sua igreja. E a membresia da igreja é bênção, porque ela nos outorga um grande sacerdote. O texto nos diz isso, no versículo 21, nos diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a igreja de Deus. O interessante é que a casa de Deus é a igreja. Eu, você, todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é a casa de Deus. Não são as paredes, não é o ambiente onde nós estamos aqui. Isso não é a casa de Deus. Apesar de muitas vezes nós fomos trabalhados ao longo dos anos, vamos à casa de Deus. Esse ir à casa de Deus é doutrina do Velho Testamento, não do Novo Testamento. O Novo Testamento trabalha dizendo que nós somos o templo de Deus, que nós somos a casa de Deus. Então a igreja, ela é composta de todos os que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o grande sacerdote. Por que razão? Porque ele ofereceu a si mesmo, lá na cruz do Calvário, ele ofereceu o seu próprio sangue, ele ofereceu as suas orações em nosso favor. A Bíblia nos diz isso. E como sumo sacerdote no Velho Testamento, ordenava todas as coisas que pertenciam à casa e à adoração a Deus, assim também Cristo, ele está no governo de sua igreja. É ele quem governa a sua igreja. É ele o cabeça da igreja. É ele quem lidera a sua igreja. O governo da casa de Deus, que é a igreja, o Senhor Jesus nunca transferiu essa liderança a outras mãos. Homens não lideram a igreja de Deus. Eles são servos de Deus diante da igreja do Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus. O governo da igreja está nas mãos do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem instrui a igreja, é o Senhor Jesus quem protege a igreja, é o Senhor Jesus quem orienta, quem alimenta, quem defende, quem salva a sua igreja. É o Senhor Jesus. É Ele. Ele é quem governa a igreja, Ele é o sumo sacerdote, a Bíblia nos diz. E aqueles que têm ao Senhor Jesus podem ter plena confiança que Jesus é quem está cuidando de cada um. Porque Jesus é a fonte da vida. Ele mesmo diz: eu sou a vida. A nossa vida provém de Jesus. A nossa vida espiritual, o sucesso que nós temos, as vitórias que nós temos sobre o pecado, os dons que nós temos, os talentos que nós temos, provém da fonte da vida que é Jesus. Ele é a vida. E o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro diante da sua igreja que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele nos diz: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Essa
é uma das grandes bênçãos de sermos membros de uma igreja, porque nós temos um grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus. A pergunta que fazemos agora: você tem consciência disso? Para você isso é uma bênção, ser membro de uma igreja. Para você é uma bênção saber que Jesus é o grande sacerdote, é o sumo sacerdote, é aquele que cuida de você, é aquele que derramou seu sangue para poder salvá-lo, e não somente isso, para poder te purificar de todo o pecado, para que a sua consciência não viva pesada, porque você tem um sumo sacerdote a quem você pode ir, confessar seus pecados, e você ter uma consciência tranquila. Para você isso é importante? Você tem essa consciência? Você que é membro dessa igreja, você tem esse item como algo importante na sua vida? Ou você não tinha ideia de que é importante ser membro da igreja, porque nós temos um grande sumo sacerdote. A igreja nos coloca em contato com esse grande sumo sacerdote. Todos que são membros dessa igreja, eles têm esse sumo sacerdote. Em outras palavras, eu e você não dependemos de uma pessoa para nós podermos chegar a Deus. Eu não preciso andar quilômetros para poder encontrar alguém, uma pessoa credenciada, para ela me apresentar a Deus. Jesus é esse sumo sacerdote. Eu posso chegar a Ele a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar. Ele está à minha disposição. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é a bênção que usufrui toda e qualquer pessoa que faz parte da igreja. Mas a segunda bênção da membresia, ou de ser membro de uma igreja, nos ajuda ao livre acesso a Deus. A Bíblia nos diz no versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. E a tendência, de modo geral, das pessoas que estão em pecado é ter medo de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar diante de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Ora, se você já passou pela transformação que a salvação oferece, nós não somos vacinados contra o pecado, de forma alguma. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós sofremos tentações. Algumas vezes nós caímos. Mas quando nós cairmos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos levanta. E nós temos que nos aproximar dEle, com nosso coração sincero. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você podemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, eu pequei. Isso é um coração sincero. Há pouco tempo eu estava conversando com uma determinada pessoa e ela estava enfrentando um problema com uma outra pessoa e ela disse: olha, Cleme, eu achei que a gente tivesse plena liberdade um com o outro. Mas a gente não tem. Há coisas escondidas que a outra pessoa com quem nós temos liberdade, nós temos intimidade, ela não abre o coração.
ela esconde coisas. Aí quando a gente fica sabendo, é um problema sério para poder resolver essa questão. Eu quero dizer para você que diante de Deus você não precisa esconder nada. Primeiro, porque você não consegue esconder. Segundo, porque Deus quer que você chegue diante dele e diga, seja sincero diante dele, de coração sincero. É isso que o texto está dizendo para nós, que nós não devemos ter medo de Deus. Diante dele, nós podemos abrir o nosso coração, sem esconder nada, com absoluta confiança. Podemos fazer isso. Você, ao chegar diante de Deus, não precisa dizer, Deus, olha, eu estou aqui de novo. Porque o próprio Deus que disse que se alguém vier pedir perdão para você, toda vez que aquela pessoa vier pedir perdão, você deve perdoá-la. É porque esse Deus também te perdoa toda vez que você chega diante dele com o seu coração sincero, arrependido, dizendo, Deus, eu pequei. Ele te perdoa. Você não precisa chegar diante dele e dizer, Deus, eu estou aqui de novo. Não precisa. Para ele não é de novo. Para ele é a primeira vez, porque você já foi perdoado. E a Bíblia nos diz que Deus se esquece dos nossos pecados quando nós reconhecemos, confessamos, pedimos perdão, arrependimento. Ele é claro com relação a isso. Ele diz que lança os nossos pecados nas profundezas dos mares, para dizer, olha, eu não estou vendo mais. É isso que Deus está dizendo. Então eu não preciso esconder nada de Deus. Por esse motivo, não ofereça resistência nenhuma a Deus, porque o nosso coração já foi purificado daquela consciência que nos acusava. Você lembra? Quando você ouviu o Evangelho do Senhor Jesus pela primeira vez, você se lembra que você sentia um peso tremendo em cima de você? Você sentia todos os pecados em cima de você. Você se sentia um pecador dos piores. Mas ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao ouvir que Jesus morreu na cruz por você, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, mostrando que Jesus, ao morrer lá na cruz, ele podia te salvar de todo o pecado. E você foi convencido, e você abriu o coração, e você foi salvo, você se tornou filho de Deus. Todos aqueles pecados foram perdoados. E aí você se sentiu aliviado. Você se sentiu uma nova pessoa. Para você, o mundo agora era maravilhoso. Porque o pecado levava você a enxergar o mundo cinzento, sem alegria, sem razão para viver. Então agora que você sabe que você foi purificado dos seus pecados passados, antes de aceitar a Jesus, seus pecados presentes, os pecados de hoje, e os pecados do futuro, o que é que você tem que fazer? Você tem livre acesso a Deus. Você pode chegar diante do Senhor e dizer para Ele, Deus, eu pequei contra o Senhor. E eu estou aqui pedindo perdão a Ti. E eu quero pedir que o Senhor me ajude a vencer esse pecado. Eu quero continuar sendo uma pessoa que as pessoas enxergam como uma pessoa transformada, uma nova criatura. Ó Deus, me dê forças, me capacita. Você tem todo o acesso diante de Deus para você fazer isso. E a prova desse ato de fé é o nosso batismo, como o texto nos diz. O batismo não salva, mas o batismo, ele proclama
que aquela pessoa que está sendo batizada ou já foi batizada, essa pessoa creu, questão de fé, em Jesus Cristo para salvá-lo de todo o pecado, para transformá-lo, para fazer uma nova criatura, provocou um novo nascimento. Agora ela é uma pessoa nova, porque aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que o texto que nós acabamos de ler nos diz, e tendo, no final do versículo, os nossos corpos lavados com água pura. Não é que a água do batismo vai lavar-nos, não é essa a ideia. Mas a ideia é que aquela pessoa que aceitou a Jesus, ao ser batizado, qual é o simbolismo do batismo para nós? Quando nós somos mergulhados na água, morremos para a velha vida. Quando nós somos emergidos, quando nós saímos da água, nós estamos proclamando: agora eu sou uma nova criatura. Para provar que foi isso que Jesus fez. Não foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi sepultado. Ele morreu, sepultando todos os nossos pecados. Mas quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele ressuscita para uma nova vida. Ele ressuscita sem os pecados nossos que Ele carregou. É por isso que o batismo tem simbolismo para nós. É por esse motivo que, se você verdadeiramente entendeu o Evangelho, e você foi batizado entendendo o Evangelho, os seus pecados foram purificados. Apesar de, diariamente, você ter os que confessar, de confessá-los. Você ter que chegar diante de Deus e confessar seus pecados. Apesar disso. Mas a Bíblia, ela mostra que eu e você temos livre acesso a Deus. Chegar com um coração sincero. Falar das nossas lutas, dos nossos problemas, não somente dos nossos pecados, mas também das dificuldades pelas quais nós passamos, sejam enfermidades, sejam problemas conjugais, sejam problemas familiares, sejam problemas no emprego, seja problema com a vizinhança, ou seja problema conosco mesmo, eu comigo mesmo. Que tem dia que eu estou mal comigo mesmo. Eu posso chegar diante de Deus e dizer isso. E hoje foi um desses dias para mim. Eu disse: Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas aqui dentro de mim alguma coisa não está bem. Eu abri meu coração diante dele. Eu nem sabia o que era, mas eu abri meu coração diante dele. Você tem livre acesso diante de Deus. Você pode fazer isso. E é interessante quando o texto bíblico nos diz: tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada. Está nos remetendo ao que acontecia lá no Velho Testamento. Êxodo capítulo 24, versículo 8, na tradução da NVT nos diz: Moisés pegou sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Moisés, para purificar o povo do pecado, ele pegava o sangue lá de um animal e ele aspergia sobre as pessoas, para que elas tivessem seus pecados purificados. Mas elas sempre teriam que fazer isso. Só que o sangue de Jesus fez isso de uma vez para toda, conosco. Quando você peca e você vai lá pedir perdão, Jesus não vai derramar novamente seu sangue. Isso já aconteceu. Já é um fato.
a palavra missa, ela tem a ideia de repetição do sacrifício de Jesus lá na cruz. Por isso que nós não temos missa, nós temos um culto de celebração a Deus, por causa disso. Porque Ele já nos salvou, já fomos purificados por Ele. O seu sangue já nos salvou. Essa é a grande questão. Então, por esse motivo, é que nós devemos agir assim. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, ele nos diz: e aquela água simboliza o batismo que agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo, vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Foi o que nós explicamos. É esse o simbolismo do batismo. Eu estou dizendo, Jesus já me purificou. Jesus já me lavou de todo pecado. Jesus já me salvou. É isso que Pedro está dizendo. E a Bíblia nos diz ainda a purificação da nossa consciência. Romanos 2,15 nos diz: demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Romanos capítulo 2, versículo 15, mostrando como é que agia a consciência dos gentios e dos judeus. Ela acusava e ela defendia. A mesma coisa acontece hoje. A nossa consciência nos acusa ou ela nos defende. Por esse motivo, nós precisamos ter livre acesso a Deus. E nós temos livre acesso a Deus. É por esse motivo que nós precisamos utilizar dessa bênção que Deus outorgou para nós, como membros da igreja. Nós temos livre acesso a Deus. Mas a outra bênção que a membresia da igreja nos outorga é que ela nos firma na esperança. Versículo 23 de Hebreus capítulo 10 nos diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós declaramos publicamente essa esperança no dia do nosso batismo. É por esse motivo que a pessoa que vai ser batizada, aquele que está sendo um instrumento para batizar a pessoa, pergunta para a pessoa: escuta, Jesus Cristo é o seu único, suficiente Senhor e Salvador? E de modo geral a pessoa diz sim, porque se ela disser não, ela não vai ser batizada. Ela diz sim, ela está publicando naquele momento que ela, de fato, tem esperança na obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Por isso que Jesus é a nossa única esperança. Nós não temos outra esperança. É só Jesus. Ele é a nossa esperança. E essa esperança nos leva a reconhecer que Jesus Cristo nos salvou e nos purificou de todo o pecado. A Bíblia afirma, em Tito capítulo 1, versículo 2, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, a Bíblia está dizendo para nós que antes mesmo desse mundo ser criado por Deus, o Senhor Deus, Ele já havia preparado essa salvação eterna para nós. Então, amados irmãos, nós devemos lembrar que Deus
que nos fez, Ele não nos fez perfeitos. Ele nos fez inocentes. Deus não nos fez perfeitos. Ele nos fez inocentes. E eis que, no momento em que o ser humano, os nossos primeiros pais, foram colocados diante daquela ordem que Deus deu, que podia comer de todo fruto, de toda árvore que havia no jardim do Éden. Mas havia uma árvore, desta eles não poderiam comer. Porque no dia em que dela comessem, eles morreriam. E aí acabou a inocência. Aí o homem passou a ser pecador. Ele sabia o certo e o errado, mas ele tinha desejo de fazer o certo, mas só fazia o errado. Então Jesus, foi a promessa lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mostrando a esperança que Deus colocava no coração do ser humano com relação a ele não continuar caminhando para o inferno. Bastava ele crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E essa esperança era introduzida no seu coração, na sua alma. E a partir daí, o ser humano que aceitava Jesus, ou que aceitou a Jesus, começa a andar com esperança no seu coração. E a Bíblia continua dizendo, e isso é importante para cada um de nós, nesse momento, lembrarmos disso. E consideremos-nos uns aos outros, versículo 24, Hebreus 10, 24. Para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Meus amados, eu sou responsável pelo meu irmão é responsável por mim. Se você é membro dessa igreja, você é responsável pelo seu irmão. A não ser que você é membro dessa igreja, mas você não tem consciência de que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se você é membro de uma igreja evangélica e diz ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está em pecado se você não se responsabiliza pela vida do seu irmão. É por esse motivo que o nosso Deus, Ele diz, o próprio Senhor Jesus, que se você vir o seu irmão em pecado, você deve ir lá e falar com ele. Preste atenção nisso, isso é coisa muito séria. Que a maioria de nós não leva a sério isso. Nós achamos que somos responsáveis pela nossa vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E você também diz, eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Isso é cultura mundana. Isso não é bíblico, não é cultura bíblica. Não é o que a Bíblia nos ensina. O próprio Senhor Jesus deixou claro isso. Se o seu irmão estiver em pecado, você vai lá e fala com ele. Se ele te ouvir, em outras palavras, se o seu irmão reconhecer que ele pecou e dizer, olha, de fato eu pequei, e eu quero acertar a minha vida com Deus, você deve dizer, irmão, vamos orar então. Vamos pedir a Deus que Ele possa te dar forças para você continuar vencendo. Mas se ele disser, olha, você não tem nada a ver com a minha vida, o Senhor Jesus disse, você pega 2 ou 3 e vai lá conversar com ele. Para que ele reconheça que ele faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Se ele ouvir esses 3, ore com ele. E o cerque e o ajude a voltar, a caminhar com Deus. É isso que temos que fazer. Agora a Bíblia nos diz, se porventura ele não der ouvido para esses 2 ou 3 que foram falar com ele, ele deve ser desligado da igreja. O Senhor Jesus foi quem disse isso.
da mesma forma que ele foi incluído na igreja local. Se ele não quer andar em obediência a Jesus, ele deve ser excluído. Porque quem é incluído e não anda segundo as regras, as normas, os mandamentos, em obediência a Jesus, deve ser excluído. É isso que Jesus diz. Por isso que o texto está dizendo, e consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Em outras palavras, para que o ambiente nosso seja o ambiente onde reine o amor. Onde nós possamos verdadeiramente amar uns aos outros. Seja um ambiente onde nós vamos desafiar aos nossos irmãos para viver uma vida cristã vitoriosa. É para isso. E eu volto a afirmar, se eu e você, membros desta igreja, estamos dizendo aí no nosso coração, eu não tenho responsabilidade para com aquele meu irmão que eu sei que está em pecado. Você também está em pecado. Você tem compromisso com ele, sim. Você, se tomar essa atitude, você está agindo da mesma forma como Caim respondeu para Deus. Quando Deus disse para Caim, onde está Abel? Qual foi a resposta dele? Porventura sou eu guardador do meu irmão? Por isso que a vida de Caim foi complicada. E eu creio que é por esse motivo que muitos de nós também levam a vida complicada. Porque nós sabemos e nós não fazemos nada. Nós não honramos o nosso irmão. Nós não estimulamos o nosso irmão. Nós não consideramos aquela pessoa para que ela retorne. Para que ela não se afaste do Senhor. Essa é a questão. É por esse motivo que as pessoas querem que o pastor seja aquele que saiba tudo o que está acontecendo na igreja e resolva tudo o que está acontecendo na igreja. O pastor está aqui para instruir, para dizer o que a Bíblia diz. E esse é um dos tópicos que a Bíblia diz. Você é responsável pelo seu irmão. Você sabe de irmãos seus que estão afastados, que estão em pecado? Você sabe o nome dele? Você sabe onde ele mora? Você sabe onde ele trabalha? Você sabe o telefone dele? Você tem o WhatsApp dele? Vai conversar com ele. Você é responsável. Você vai ser responsável diante de Deus por esse irmão. Pode ter certeza disso. A Bíblia é clara com relação a isso. Então Deus ordena que nós honremos, que nós possamos estimular uns aos outros na prática do amor e das boas obras. O amor protege, o amor defende, o amor supre a necessidade do outro. As boas obras, através dos dons que recebemos na conversão, é o meio que nós temos para poder ajudar as pessoas, principalmente os nossos irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia é clara com relação a isso. Mas em último lugar, a membresia nos ajuda ou nos mantém juntos. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus amados, o ajuntamento dos irmãos em Cristo Jesus no culto é uma bênção. Esse ajuntamento produz encorajamento através dos cânticos, através da oração, através do estudo bíblico, através da pregação da palavra e também através da comunhão. A comunhão, ela gera relacionamentos sadios. A comunhão me ajuda a conhecer melhor o meu irmão. Ajuda
a eu orar com o meu irmão, ou pelo meu irmão, com consciência, com sabedoria, orando de maneira específica, a comunhão gera isso. E é nesses relacionamentos que a mutualidade é vivida. Amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e todos os demais mandamentos que a Bíblia coloca lá uns aos outros. Sabem, meus irmãos, eu afirmei na quarta-feira e volto a repetir hoje. Eu sou membro de uma igreja evangélica e de uma única igreja evangélica, estou dizendo denominação, um pouco mais de 60 anos. Me converti com 9 anos de idade. Sou membro dessa igreja. Nunca me afastei dessa igreja. Morava longe do local de reunião da igreja, dos cultos da igreja. Chuvas torrenciais, pegava o guarda-chuva e ia para a igreja, para o culto da igreja. Naquela época não havia transporte coletivo. Naquela época, pouquíssimos membros da igreja tinham carro. Mas eu estava lá, quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Hoje, as pessoas deixam de se reunir por nada. Por nada. Deixam de se reunir por causa de uma novela. Deixa de se reunir por causa do futebol. Deixa de se reunir porque agora tem uma casa de campo. Porque agora comprou algo na beira do rio. Ele precisa estar lá todo domingo. Hoje a pessoa deixa de se reunir porque ele acha que aquele seu irmão olhou para ele de cara feia. Ou porque ele acha que aquele irmão passou por ele e fez de conta que não ouviu, não aparece na igreja. Deixa de se reunir por nada. A Bíblia está dizendo para nós, não deixemos de reunir-nos como igreja. É ordem. É Deus quem está dizendo isso. E muitas vezes nós olhamos para esse texto, ou nós ouvimos sobre esse texto, e nós fazemos pouco caso. Nós não levamos a sério. É palavra de Deus, não é palavra de homem. Nós muitas vezes somos pessoas muito melindrosas. Será que lá no céu vai entrar pessoas melindrosas? Será? Pessoas que acham que podem ser crentes em casa e não aparece para se reunir com os irmãos? Acham que foram homens que instituiu a igreja? Foi o próprio Senhor Jesus, ele pagou um alto preço. Ele carregou todos os meus e os teus pecados. Ele derramou sangue, foi um alto preço. E agora nós deixamos de nos reunir. Ah, não estou bem hoje, eu não vou. Quando não está bem é que é para ir mesmo. Porque é nesses encontros que nós somos estimulados. É aí que o nosso mau humor passa. É aí que nós vamos encontrar paz. Mas ficando em casa, curtindo aquele problema, você não vai sair dele. Essa é a grande realidade. Então, amados irmãos, é bom nós avaliarmos a nossa vida. Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho consciência que sou membro da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Jesus, de fato, me salvou. Eu o entreguei a Ele. Ou será que é membro da igreja por razões outras e não o Senhor Jesus? Razões outras não vai levar ninguém para os céus, mesmo estando dentro da igreja local. A razão tem que ser Jesus. E se Jesus é a razão, eu não falto.
e eu compareço, e eu me reúno com meus irmãos, e eu tenho prazer de estar aqui. Se não há prazer de estar aqui, avalie a sua vida. Avalie a sua vida. O objetivo final da membresia da igreja é manter os nossos olhos, os olhos de cada um de nós, fixos na volta de Jesus. Porque o texto nos diz, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. E esse o dia, a palavra dia está em letra maiúscula, para mostrar que Jesus está retornando. E ele vai levar, se você duvida, leia Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 24, para você entender isso. Jesus está voltando. Leia a parábola das 10 virgens. Leia. Quem foi que entrou? Aquela que tinha lâmpada? A lamparina? Aquela que tinha a lamparina com óleo. O Espírito Santo de Deus. Por isso que elas estavam preparadas. As outras 5, elas só tinham a lâmpada, mas não tinham o óleo que alimentava a chama para poder iluminar. A volta de Jesus está aí, meus irmãos. E nós estamos vivendo nesse mundo como se Jesus não fosse voltar. É por esse motivo que outras atrações acabam sendo mais importantes para nós do que nos reunirmos como igreja. É por esse motivo. Essa é a razão. Hoje, quantos que têm carro que não vieram? Porque está chovendo. Mas o carro não traria aqui sem passar por chuva? Não é verdade? Ah, vai sujar o meu carro, vai estragar o meu vestido, vai estragar o meu sapato, vai dar alguns chuviscos de eu descer do carro até chegar aqui, vai molhar minha roupa. Amados, que desculpas esfarrapadas. É uma bênção ser membro de igreja. É uma bênção porque nós temos um grande sumo sacerdote. Podemos ir em busca dele. Ele nos defende. É uma bênção porque nós temos livre acesso a Deus. Nos momentos difíceis ou fáceis, nos momentos de sofrimento ou de alegria, nós temos livre acesso a Deus. É uma bênção ser membro de igreja porque isso nos firma na esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. E a membresia da igreja é uma bênção porque nos mantém juntos. Aqueles que são salvos querem estar juntos, para louvar a Deus juntos, para ouvir a palavra de Deus juntos, para estimular um ao outro, para que ninguém fique para trás, para que todos nós andemos juntos. É uma bênção ser membro da igreja. Faz 60 anos que eu sou membro de uma igreja, não me arrependo nem um pouquinho. É verdade, eu tive meus momentos de dificuldade. Eu me lembro de uma vez que eu estava lá meio capengando, apesar de estar indo à igreja. Alguns irmãos lá ficaram sabendo, um líder da igreja, que não era o pastor, e um outro que era colega meu, me chamaram, me sentaram numa sala lá do corpo lá da igreja, e nós tivemos uma conversa ali. Eu sou grato a Deus por isso. Por isso que eu estou aqui diante dos irmãos. E tem algumas pessoas que dizem, eu não gosto de entrar lá no escritório do pastor. Qual o problema? Se você está com problema, vai. Se o pastor te chama porque sabe que você está com problema, vem. É para poder te ajudar. É esse o objetivo. E tem alguns que dizem, olha, se você contar e o pastor me chamar, você vai ter comigo, hein? Gente, duvide da fé desse irmão e se ele está andando com Deus, desse irmão ou dessa irmã. O Senhor Deus
Foi Ele, através de Jesus, que criou a igreja para os salvos. E você deve ter a alegria de estar na igreja do Senhor Jesus. Se você estiver viajando, procure uma igreja para adorar o Senhor Deus no dia de culto. Faça isso. Não fique perambulando por aí. Não ache que você tem licença para fazer o que você quer esse dia. Faça isso. A igreja do Senhor Jesus é uma bênção nós fazermos parte da igreja do Senhor Jesus.